Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreve no meu canal, que isso ajuda muito no crescimento. Ontem vencemos o Atlético Nacional, né, 3-0, jogando um futebol abaixo, na minha opinião, mas vencemos a partida. O time dos caras também é muito bom mesmo. Esse grupo vai ser muito difícil. O Inter fez uma boa partida dentro da nossa realidade. Tivemos algumas dificuldades, principalmente no domínio de meio campo e na força. O time deles conseguiu ser superior em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo. Mas mesmo assim a gente conseguiu superar as adversidades e vencer a partida. O time do Inter fez 3-0, 3 gols do Alan Patrick, 2 de pênalti e um, né, de uma jogada bem trabalhada após também o time deles ficar com um a menos. Daí o que facilitou um pouco as coisas também, né, pro nosso lado. Mas o time do Inter mostrou maturidade, mostrou consistência e mostrou qualidade, não tem como negar. Ah, mas o time do Inter fez 2 gols de pênalti. Beleza, fez 2 gols de pênalti. Mas pênalti também vale. E se tu não chegar na área, se tu não avançar, se tu não atacar, tu não consegue, né, cavar um pênalti. E o time do Inter tá infiltrando bastante na área, tá entrando bastante na área, e por isso que acontece esse tipo de jogada, né? A vantagem é sempre do atacante. Se o zagueiro não for esperto, der uma de burro, ele vai fazer o pênalti, e foi o que aconteceu ontem. O time deles foi um tanto inexperiente, é um time muito bom, tem muita qualidade técnica, e isso é inegável. Aquele Rinestrosa é um cara que o Inter tem que dar uma olhada depois, se o Atlético Nacional não conseguir passar de fase aí por conta do time do Bahia, que também é um time muito forte, que provavelmente passe Inter e Bahia, mas o time do Atlético Nacional é muito bom também, tem condições de passar e não tem nada garantido ainda, obviamente. Então tem que dar uma olhada em alguns jogadores ali. Tem muitos jogadores muito bons no Atlético Nacional, muito bons mesmo, e que o Inter pode dar uma olhada sim, porque são jogadores de qualidade, jogadores que têm futuro. Esse Rinestrosa tem 22 anos e é muito bom jogador, melhor jogador disparado do Atlético Nacional. Deu uma de burro ontem também, precisou um pouco de maturidade, né? Deu um carrinho violento e foi expulso. Mesmo assim, não dá pra desqualificá-lo, né, na questão futebolisticamente falando, de bola, de controle de bola, drible. Ele fez um inferno no lado do Bernabéu, e o Bernabéu não conseguiu jogar, porque ele jogou muito em cima dele e fez um salseiro. O cara é muito bom de bola, então é um jogador que é pra se dar uma olhada. E o time do Atlético Nacional também tem outros jogadores ali que são muito bons, né? Então, pô, foi um grande confronto. Na minha opinião, talvez assim o confronto mais difícil dessa primeira fase até o momento. Obviamente o Bahia jogou muito bem, mas o Bahia tá jogando em casa, primeiro jogo, é aquela, né, empurrando o time do Bahia e tudo mais e tudo e tal. E já esse jogo foi dentro do Beira-Rio e os caras fizeram um salseiro. E mesmo assim o Inter soube ter paciência, soube controlar o jogo, soube sofrer e fez 3-0, né, pessoal? Não dá pra desqualificar o resultado. O time do Inter fez 3-0, não jogou bem, mas mesmo assim venceu. O Cruzeiro contra o Cruzeiro a mesma coisa. O Inter também, né, começou bem, né? Se bem que a expulsão foi no início do jogo, depois da expulsão o Inter dominou o jogo também, já tava dominando já desde o início, mas mesmo assim fez 3-0 nesses últimos dois jogos. O Inter fez 6 gols e não tomou nenhum gol. Então isso é muito importante, mesmo o Inter jogando com o Rogel na zaga, o que era um perigo, que era um problema pra mim, né? Porque o Rogel é um jogador muito fraco, né? Um dos piores zagueiros que eu já vi jogar com a camisa do Inter. E mesmo assim tá tendo sorte, porque o time é muito bom, porque o time é encaixado, então até aquele jogador que é ruim, ele acaba tendo sorte, acaba se destacando. E acaba que o Inter consegue fazer o resultado mesmo com ele, pra ver o grande trabalho do Roger no time do Inter. Então, o time do Inter não jogou tão bem assim. O time do Inter teve seus problemas, principalmente no primeiro tempo. O time deles dominou o meio-campo, né? Parecia que tinha jogadores a mais. Então, o bom desse tipo de jogo também é pra gente observar os nossos defeitos e alguns problemas que o Inter ainda tem, que o Inter precisa corrigir pra poder melhorar e pra poder, na janela do meio do ano, ficar ainda mais forte. Que assim, o time do Inter tem um time ainda mais consistente, um time ainda mais forte, porque cada vez que o teu time fica mais forte, as tuas chances de ganhar um título é ainda maior, são ainda maiores, né?
Hoje ainda tem o fechamento da janela de transferências, pode vir algum jogador ou outro. O Inter tava de olho no William, tem outros jogadores aí que também o Inter pode estar de olho, a gente não saiba, mas, né, é aquela janela interna. Tem jogadores aí que querem fazer troca, principalmente o time do Cruzeiro, que quer fazer troca de vários jogadores. Eu já tentaria o William e já tentaria também. Cara, o Thiago Maia não tá jogando no Inter. Não tá jogando, tá sendo terceira opção. Cara, tenta o Wallace. Tenta o Wallace que tá lá de reserva deles também. Os dois estão jogando. O Wallace foi um grande jogador, jogou no Grêmio, jogou com o Roger. O, o William já jogou aqui no Inter. Daqui a pouco mais, já que o Pedrinho BH quer se livrar do jogador, quer fazer troca, quer fazer um bem bolado com todo mundo, troca esses jogadores aí, traz dois bons jogadores pra cá, empresta o Thiago Maia, talvez tenha outro jogador aí do Inter que não teve ainda tão bem, o Inter pode fazer uma troca desses jogadores, e assim o Inter também qualifica o nosso grupo, a gente faz uns testes com esses jogadores, e eles também fazem os testes com os jogadores que o Inter não tá aproveitando aqui. Então, voltando um pouco a partida, o time do Inter, né, começou mal, primeiro tempo pressionado, eles chutando mais a gol, e o segundo tempo, o Inter já começou o segundo tempo um pouquinho melhor. Eu até achei um pouco arriscado, né? O Roger voltou com o mesmo time, mas é aquilo, né? Às vezes tu não precisa mudar as peças, tu precisa mudar o posicionamento de cada jogador, tu precisa mudar o pensamento de cada jogador dentro de campo. E ajustar os mesmos 11 jogadores para que eles mudem a forma de jogar. E isso é, foi muito bem executado pelo Roger, né? Todo mundo criticando, porra, tem que botar esse, tem que botar aquele, tem que botar aquele outro. Ele manteve o mesmo time, mudou um pouco o posicionamento, o Inter conseguiu entrar na área, sofrer pênalti. Depois teve o jogador deles expulso, depois sofreu outro pênalti, depois, com um a mais, o time do Inter dominou o jogo e, né, não teve mais o que eles fazerem, o time do Inter venceu com uma certa tranquilidade. E agora tem o Nacional, né, que é o pior time do grupo. É um time que tem tradição, é o pior time do grupo, mas é um jogo dentro do Beira-Rio. O Inter tem que vencer essa partida, que deve se encaminha para a classificação, né? Com 7 pontos, precisando somente de uma vitória. Depois, obviamente, o Inter tem jogos fora de casa também, né? Tem o jogo contra o Nacional fora direto. Se o Inter vencer esse jogo contra o Nacional chega no máximo a 9 pontos, o Inter já vai ter 7. Provavelmente, talvez o Bahia também já chega a 7 pontos se vencer o Atlético Nacional em casa. O Atlético Nacional vai jogar sem o Rinestrosa. Então, né, já é uma facilidade a mais pro Bahia. Se o Bahia vence esse jogo, o Inter vence esse jogo, só vai faltar, tipo assim, 2 pontos pro Nacional ser eliminado. Porque o Nacional vai chegar no máximo a 9 pontos se vencer todos os jogos. E muito dificilmente eles vão vencer todos os jogos, porque, né, tem o Inter em casa, né? O time do Inter é forte. Depois tem que pegar o Bahia fora, daí tem que pegar o Atlético Nacional em casa também, que é um grande time, talvez ainda brigando por classificação. Então, talvez o Inter vencendo essa partida no Beira-Rio, o Inter já praticamente elimina o Nacional do Uruguai. Vai lá pro Uruguai numa situação mais tranquila, já tenta vencê-los lá. E daí já encaminha a classificação, né? O Inter praticamente já tá encaminhado, venceu o time talvez mais difícil, empatou com outro time que era um dos mais difíceis também fora de casa, então o time do Inter tá muito bem, tá muito consistente, tá jogando muito bem, Fernando jogando muita bola. O Alan Patrick no primeiro tempo sumido, mas no segundo tempo apareceu. E o time do Inter tá bem, Bernabé mesmo mal, né? Ali tentando, quase foi expulso ontem também, mas, né? Tem vezes que a gente joga bem, tem vezes que a gente joga mal. O Inter tá jogando jogos em sequência. E, né, o Aguirre jogando muito bem, fez a melhor partida dele no ano. O único problema, eu acho que o Inter precisa de um segundo volante. O Inter vai ter que, no meio do ano, contratar um segundo volante. Um segundo volante o Inter vai ter que contratar. Eu acho o Bruno Henrique bom, útil pro grupo, mas o Inter precisa de mais. O Inter precisa de mais. O Inter precisa de um jogador melhor ali. Tipo o que é o jogador do Bahia lá, que eu esqueci o nome, que ia vir pra cá, o Jean Lucas. O Jean Lucas no Bahia, ele vinha pra cá. Se ele tivesse vindo pra cá, o time do Inter tava, porra, voando ainda mais. Só que como ele não veio, o Inter ainda assim vai precisar de um jogador desse tipo. Pra jogar de segundo volante, nessa segunda função. E pra ter mais qualidade, pra ter mais vitalidade. Porque tem o Fernando, né, que tem 37 anos, mas tá jogando uma barbaridade. Tem vitalidade ainda, tem muita qualidade técnica, principalmente vai muito pelo atalho. E tem o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique, ele oscila muito dentro da própria partida, né? Ele tem qualidade, ele tem o chute de fora da área, mas aí ele parece que já tá cansado, já é um pouco cansado para essa função, ainda mais que essa função faz muito box to box e tudo mais. Ele tem o chute de fora da área, tem um bom passe,
Mas aí pra marcar, pra dar o combate, essas coisas assim, às vezes, né, quando ele tá pressionado, ele perde algumas bolas fáceis, daí já fica mais difícil. Então o Inter tem que dar um jeito de ir atrás de algum jogador aí que tenha qualidade. E talvez o Wallace, né? O Wallace também era um jogador que conseguia fazer essa função. E daqui a pouco mais, trocando ele pelo Thiago Maia, o Inter possa fazer um bom negócio aí e melhorar ainda mais o time nessa primeira janela. E depois na janela do meio do ano, o Inter tem que contratar aí. Talvez vai vir lá o Tuco Correia, tá quase certo. É, tem, né, outros jogadores aí que podem estar nos radar. E, né, a princípio vai sair o Rogel, vai embora. E daí tem o Cleiton Sampaio e tem o Kaique Rocha. Os três, pra mim, são descartáveis. O mercado já tá voltando. E talvez o Inter tenha que contratar outro zagueiro, né? Eu queria o Juan Jesus, tem fim de contrato. Vai lá e tenta esse jogador. E talvez o Inter consiga contratar um segundo volante. Contratar o Tuco Correia, né? Que vai ser mais um atacante bom de bola. E contratar, né, mais um zagueiro de qualidade, se conseguir o Juan Jesus. Daí sim o Inter vai com tudo para ser campeão. E pode ser até campeão de mais competições, que tem muita condição disso, né? O time do Inter fica ainda mais forte. E já começa a ficar um time ainda mais consistente, ainda melhor do que está agora, mesmo vencendo todas as partidas do ano, não perdeu nenhuma partida ainda, teve 5 empates e 11 vitórias, se não me engano. E então é isso, né, pessoal? O time do Inter encaminhado cada vez mais para a próxima fase da Libertadores, não tem nada a ganho, o time do Inter é a sensação do Brasil no momento, mas não adianta nada tu ser a sensação do Brasil e chegar na reta final e perder como o Inter vem perdendo nos últimos tempos, né? Então agora é foco. Domingo é jogo contra o Fortaleza. Fortaleza que ontem teve que sair correndo de campo lá porque deu uma confusão da polícia com os torcedores do Colo-Colo. Então, um time que também não sei se tá mal psicologicamente, daqui a pouco mais também devido à situação, mas eles jogaram menos que nós, mas eles tiveram que fazer viagem, o Inter não teve que viajar. Então eles tiveram que viajar pro Chile. Eles têm esse desgaste também, provavelmente vão com time misto, assim como o Inter também. E o time do Inter pode também meter um time misto ali, jogar com o Ronaldo, jogar com. Tentar botar o Thiago Maia pra jogar também, já que não tá jogando. Ou se não for isso, troca lá com o Cruzeiro pelo Alas. Botar lá o lateral também, que eu esqueci o nome agora, na esquerda, fazer um time ali misto ali, tentar talvez preservar o Alan Patrick, mudar um pouquinho o esquema de jogo, botar o Bruno Tabata pra jogar novamente ali. E tem essas voltas também, né, que são muito importantes, né? O Bruno Tabata e também o Gabriel Carvalho, que daí já vão dar uma melhorada também até no meio campo, né? O Inter vai ficar com bons meias ali. Só que mesmo assim ainda eu acho que falta um pouco mais de jogadores, um pouco mais de vitalidade no meio campo, um pouco mais de força e principalmente um segundo volante, né? Que isso é muito importante. E a zaga também, né? Que não dá pra jogar com o Rogel. Tem três zagueiros bons, mas o Inter precisa de mais um zagueiro pra não ter que jogar com o Rogel, de forma alguma. Então é isso, pessoal. Esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham comemorado a vitória do nosso Colorado. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, que isso ajuda muito no crescimento. E até mais.